Olá, amigos! Bom, você deve ter percebido que na semana passada não houve história, porque eu sofri um acidente e eu queria fazer um pequeno relato, porque eu acho que vai ajudar a todos vocês também e tem a ver com a história que eu vou contar. É o seguinte, há quase 10 dias atrás, eu estava num ônibus que tem 2 degraus assim alto para chegar num banco, motorista meio mal-humorado, fazendo curvas assim muito fortes e de repente ele fez uma curva muito ampla, eu estava com a mão dentro da minha mochila, não consegui tirar a tempo e eu fui jogada para o banco do lado, bati a cabeça em 2 lugares, bati o braço, a perna e tudo, enfim. Foi horrível, que se não tivesse a borracha dali, eu não estaria mais aqui para contar a história. Mas enfim, fui hospitalizada, tarará, não quebrei nada, não houve nada grave, mas fiquei com uma mancha roxa muito grande, que ainda está por aqui, está disfarçada com maquiagem, mas isso me fez, me chamou a atenção para a desatenção que muitas vezes a gente fica e acaba sofrendo alguma coisa, e isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Então vamos lá? Então, era uma vez, há muito tempo atrás, um homem que vivia sozinho numa pequena cabana. Ele tinha sido casado e tinha um filho. Mas depois que a mulher morreu, o rapaz resolveu correr muito e arranjar um trabalho melhor, uma condição melhor, já que eles eram muito pobres e aquela era uma região agrícola. Esse homem, o pai, era um homem muito sábio, muito querido por todos. E ele resolveu, claro, continuar vivendo ali por muito tempo, até que ele, sentindo que ele ia morrer, pediu que chamassem o filho. O filho veio depressa de terras distantes e assim que ele chegou, o pai disse ao filho: Meu filho, eu só tenho 2 coisas para deixar a você: esta pequena casa e aquele baú que eu entrego a você com todo o meu carinho. De fato, logo o pai morreu. O filho ficou muito triste, muito emocionado, mas também ficou muito feliz e agradecido porque o pai deixou a ele uma casa. E por mais que ele tivesse lutado, ele não tinha tido muita sorte. Não tinha conseguido ter uma casa, então ele resolveu ficar ali, pensou em ampliar a casa, comprar mais um terreno, cultivar. Aí ele olhou para o baú e pensou: mas o que será que meu pai me deixou nesse baú? Nós sempre lutamos com dificuldade, meu pai era pobre. O que terá nesse baú todo cheio de cadeala? Isso vai me dar um trabalho para abrir. Olha, quer saber? Agora eu não tenho tempo de pensar nisso. Agora eu tenho que pensar na minha sobrevivência, expandir a minha vida. Olha, vou deixar esse baú aqui num canto. Colocou ali num canto do quarto e depois eu vejo, daqui a uns meses, daqui a um ano, eu dou um jeito nisso. E de fato, com o pouco dinheiro que ele tinha, comprou mais um terreno, ampliou ali a sua propriedade, começou a cultivar a terra. E ele, claro, queria construir uma família, logo conheceu uma moça, se apaixonou, se casou, aí ampliou um pouco a casa para trazer a moça para sua casa. Logo ela engravidou e teve um filho. Eles resolveram então fazer mais um quarto ali na casa para receber o filho e colocaram o baú bem num cantinho ali do quarto do garoto. Bom, depois teve o segundo filho, o terceiro filho, e a cada filho ele ia ampliando a casa e o baú ia sendo empurrado mais para o fundo, no canto do quarto do segundo filho, no canto ali do terceiro filho, que aí já era o limite da casa, o lugar mais extremo da casa, ficava mais distante dele, e ali havia um barranco, né, uma ribanceira, e a casa, inclusive, nem podia ser expandida mais. Bom, o tempo foi passando, ele lutando com muita dificuldade, de vez em quando ele olhava o baú e pensava: ai, quando é que eu vou abrir esse baú? Não, agora não tenho tempo, lutando sempre com tanta dificuldade para sobreviver e tudo, e aquele baú ia ficando lá e ele ia sempre adiando a abertura daquele baú. Bom, o tempo passou, os filhos cresceram, também saíram pelo mundo e a mulher dele morreu. E de repente ele se vê sozinho ali naquela casa e ele se lembra do baú. Fala: meu Deus, eu ainda não abri o baú. A vida inteira eu estive adiando a abertura desse baú. Chamou então o ferreiro, que começou com muita dificuldade, né? Estava tudo enferrujado, tudo emperrado, foi ali abrindo os cadeados, mas estava tão difícil que ele chamou uma pessoa para ajudá-lo. E aí, de tanto lutar, empurrar o baú, acabaram rompendo a parede, que era muito fina, a parede do quarto, e o baú rolou por aquele barranco, ribanceira abaixo. E quando o baú caiu no chão, ele se quebrou.
e tudo que havia dentro se espalhou. E impactado, ele viu que ali havia muito ouro, muitas moedas e barras de ouro e muitas pedras preciosas, coisas que teriam feito a vida dele muito melhor, coisas que teriam dado conforto para ele, para sua mulher, para os seus filhos, que lutaram sempre com tanta dificuldade para sobreviver. Aquilo teria dado a eles uma vida muito melhor. E ele não havia cumprido a promessa que ele havia feito ao seu pai de herdar aquele baú que teria ajudado tanto a sua vida. E agora que ele já estava idoso, aquele baú não poderia mais servir de nada para a sua vida. E você? Quantos baús que, por descuido ou desatenção, você tem deixado para lá, para um dia, para depois? Baús da saúde, da amizade, da família, do sucesso profissional, de cursos que você poderia fazer que poderiam melhorar a sua vida, ou de novas habilidades que você poderia adquirir. Quantos desses baús que, se você abrisse hoje, poderiam melhorar a sua vida? Escreve aqui nos comentários e nós continuamos a nossa conversa e nos vemos com certeza na próxima quinta com mais histórias. Um beijinho e até lá!